Levítico, vamos lá. Capítulo 5, versículo 14, até o capítulo 6, versículo 7. Levítico 5, 14, até o capítulo 6, verso 7. Tá? Então os irmãos percebem que tem hora que essa separação de capítulos aí não é que não faz sentido, né? Às vezes o complemento do pensamento do autor se encontra no próximo capítulo. Tá bom? Levítico 5:14 até o versículo 7 do capítulo 6. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas ao Senhor, então trará ao Senhor por oferta um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele e lhe será perdoado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será culpado e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para oferta pela culpa, e o sacerdote por ela fará expiação no tocante ao erro que por ignorância cometeu, e lhe será perdoado. Oferta pela culpa certamente se tornou culpado ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubo, ou tiver usado de extorsão para com seu próximo, ou que tendo achado o perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Será, pois, que tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou. Sabe aquele achado não é roubado? Não funciona. Ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro. E ainda isso acrescentará a quinta parte àquele a quem pertence, lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpado. Oremos. Senhor, muitos de nós aqui, se não todos, em alguma coisa pecamos nas coisas sagradas ao Senhor. Nós nos achamos culpados diante de Ti. E bendizemos ao Senhor porque nós não precisamos mais repetidamente, né? Nunca nos foi preciso, mas não há a necessidade de repetidamente trazer um animal toda vez em que a culpa é assinalada em nosso coração. Que coisa terrível seria.
Mas bendizemos a Ti que pela oferta de Jesus, de uma vez por todas, como lido na liturgia, nós temos o perdão dos nossos pecados. Que a Tua palavra nessa noite, além de se fazer clara em cada coração, possa acalmar a nossa consciência, nos encher de esperança sabendo que temos Cristo como nosso perfeito sacrifício. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a sensação que temos, ou que é percebido nesses últimos anos, e por que não dizer nessa última década, é que o crime compensa. Pelo menos é essa a sensação que eu tenho. Não sei dos irmãos. Olhando para essa última década, a impressão que dá é que o crime compensa. Cometer o mal com a segurança de que nada será cobrado do malfeitor. Pelo menos no Rio de Janeiro, as pessoas não... aquela história do bandido esconder o rosto, né, no faroeste, aqueles assaltantes de banco. Agora as pessoas estão nem aí. Às vezes eu estou no Instagram vendo coisas do bairro, o pessoal entra nos prédios lá do Recreio, força a garagem, leva as bicicletas, não esconde o rosto, sabe que tem câmera, porque se pegar, sabe que não vai dar nada. Cometer o mal com a segurança de que nada será cobrado do malfeitor, e quando se cobra, dá-se a impressão de que não foi o suficiente pelo dano causado. Quantas pessoas mataram no trânsito, né, agiram com imprudência e saem andando pela porta da delegacia, tendo pago ali uma fiança. Né? Ou se tem uma posição, um cargo, ou tem um conhecido, isso fica mais fácil ainda. Por mais que muitos de nós não dominemos os meandros do Código Penal brasileiro, na prática, e melhor dizendo, quando notamos a aplicação desse código, a impressão que dá é que o mal nunca é cobrado na medida da maldade cometida. Pelo menos no Brasil não. O mal nunca é cobrado na medida da maldade cometida. E se eu disser para vocês que conforme a gente vai continuando a ler o livro de Levítico, nós vamos ter uma impressão contrária. Quando nós lemos esse texto, o que dá para entender é que o mal não compensa na sociedade de Israel. Não dá para perceber que naquela sociedade alguém cogitaria que posso cometer o mal e nada vai me acontecer. Não era assim na sociedade israelita. A vida social não estava desassociada da vida religiosa. Deus estava presente praticamente em todos os detalhes daquela sociedade. Olha, você está andando na rua, você achou algo, primeira coisa, Deus viu. Não posso pegar para mim. Tem que procurar, tem que achar o dono. Hoje, olha para cá, olha para lá, põe, mas não há essa preocupação. E quando se há, as pessoas que vêm, às vezes falam, mas você é um bobo, é um tolo de devolver, porque não ficou para você. Deus estava presente em praticamente todos os detalhes daquela sociedade, de forma que sua presença balizava as relações. E quando essas relações eram afetadas pelo pecado, era sabido que a ofensa contra o próximo também era uma ofensa contra Deus. E conforme nós lemos no texto, suponhamos que Rafael e eu temos um trato, e eu deixo de cumprir esse trato com ele. Não é só com ele que eu resolvo. Tem que ir diante do sacerdote, restituí-lo e oferecer algo para Deus. Não há essa ideia de que não há um ser superior, uma entidade maior, vendo, julgando, perscrutando e ali sondando os corações para saber principalmente as motivações do porquê as coisas são feitas como são. O senso da presença de Deus era algo que talvez hoje poucos de nós realmente saibamos o que isso significa. Para a sociedade de Israel, lendo esse texto, lendo Êxodo, lendo Números, lendo os livros históricos, a presença de Deus na vida do povo causava um impacto muito grande. E talvez nós
venhamos a confessar com tristeza que seja algo que nós não conhecemos com muita profundidade. O que é a presença de Deus para você? Como você mede? Como você avalia? Qual é a sua experiência? Nós não devemos ter medo dessa palavra, experiência, porque Deus, nós o experimentamos no nosso dia a dia. Se Ele dá paz ao seu coração, é uma experiência que você teve. Se Ele responde a tua oração, é uma experiência que você teve. Se Ele lhe pesa a mão e rouba-lhe a paz, é uma experiência que você teve. Não caia no erro de achar que a vida cristã é um compêndio de ideias que você guarda na mente, sem que isso nunca toque a realidade da sua existência. Deus é real, tanto quanto você é. E isso pode ser experimentado no nosso dia a dia. O senso da presença de Deus era algo que talvez hoje poucos de nós realmente saibamos o que isso significa. Falamos da presença de Deus, cantamos sobre a presença de Deus, mas quanto de fato experimentamos da presença de Deus? Quanto de nós há esse senso? Deus está aqui, Deus está vendo, Deus sabe. Porque eu falaria isso? Porque eu faria isso? Você e eu não consideramos a presença dEle? Se há o poder, e aqui não é o poder da possibilidade, mas o poder da capacidade, da energia, se há o poder de não fazer o mal, se levarmos em conta a presença de Deus, porque quando esta noção é sufocada em nossas vidas, o mal floresce, o próximo sofre e Deus é desonrado. Eu tenho o poder de não fazer o mal quando eu considero a presença de Deus. Quando Ele me freia. Quando Ele diz, opa, estou aqui. Mas quando eu rejeito isso, quando Deus não é uma realidade na minha consciência, o próximo vai sofrer, o mal vai florescer e Deus vai ser desonrado. A suma é que a oferta pela culpa nos ensina que o mal não somente deve ser coberto, como também um dano deve ser reparado. Hoje, às vezes, nós temos talvez esse ímpeto de cometer o mal contra o próximo, porque no final, na nossa cabeça, acaba se tornando algo abstrato, não concreto. Porque quem que vai pedir algo de mim por não ter perdoado meu irmão? Quem que vai chegar e demandar algo de mim por não ter amado o meu próximo? Quem vai chegar hoje e me causar um dano perceptível por falar pelas costas de alguém? Nós temos esse senso de que o mal e o crime compensa. Nós falamos dos outros, mas no final nós estamos na mesma fila. Porque nós erramos e pecamos com essa segurança. Falando, mas Deus perdoa, ou Deus não vai agir agora, ou nem Deus, nem nada. Qual é a ideia desse texto então? O pecado nos faz devedores a Deus. Toda vez que eu e você pecamos, Deus é ofendido e algo precisa ser feito. Só há restauração quando o ofendido é restituído. Só há restauração quando o ofendido é restituído. Então, para que eu e você possamos evitar a ofensa, sabe o que nós temos que fazer? Levar a sério o que Deus diz. Para nós evitarmos a ofensa, nós devemos levar a sério o que Deus diz. Por quê? Verso 14 e o versículo 1 do capítulo 6, 14 do capítulo 5. Disse mais o Senhor a Moisés. Versículo 1 do capítulo 6. Disse mais o Senhor a Moisés. Tudo começa aí. Deus disse. Deus falou. Deus revelou. Deus se pronunciou. Como todas as demais sessões que tratam de instruções quanto ao culto a Deus, todas começam com essa expressão. Disse mais o Senhor a Moisés. O pecado começa quando ignoramos o que Deus diz.
quando o que eu sei que é revelado, é claro, é nítido, é batido, eu não faço conta disso. E no final, o pecado nos engana ao ponto de dizer: ninguém vai te cobrar por isso. Pode acumular ira no coração quando o próximo, porque ninguém vai te cobrar disso. Pode falar maliciosamente e maldosamente do seu próximo, porque ninguém vai te cobrar. Essas coisas abstratas, não concretas, ninguém vai te cobrar disso. Em Mateus 5, Jesus diz: aquele que chamar o seu irmão de tolo é digno de umas palmadinhas? O texto diz que ele é digno do fogo do inferno. Porque Deus sabe que nós chamamos. Talvez quem foi ofendido não chegue aos ouvidos, mas Deus sabe. O pecado começa quando ignoramos o que Deus disse, quando fazemos pouco caso da revelação de Deus. Qual é a tensão que existe entre a igreja e a sociedade? E isso daqui é importante, porque nós estamos vivendo dias em que alguns ramos da igreja estão achando que a força de Deus está no Estado, e não nos seus profetas, e não nos seus atalaias, e não naqueles que devem fazer a voz de Deus ouvida na sociedade. A sociedade está como está, não porque há uma ideologia governando determinadas áreas. Pode até existir, mas isso só está lá porque a voz de Deus não está lá. Porque o pecado não está sendo anunciado como pecado. E note, isso não é feito a partir das tribunas, vamos dizer assim, dos políticos. Quando Deus queria se fazer ouvido, Ele enviava os profetas. E esses profetas iam onde o povo estava. Louvado seja Deus pela vida do Ideraldo, que está fazendo isso. E se as igrejas do Rio de Janeiro fizessem isso com seriedade, você pode ter certeza, alguma coisa iria acontecer. Quando fazem da pior forma possível. Teve esse suposto pastor que movimentou os seus fiéis a picharem. Bíblia sem Constituição não, você já viu? Pichada aí no Rio de Janeiro? 2027, 2037, Jesus voltará. E esse cara falando besteiras absurdas do púlpito, palavrões, coisas baixas, chulas, até agredindo a comunidade judaica. E aí teve um vereador que foi e fez uma lei que praticamente por causa desse homem dificulta a pregação ao ar livre dos que estão querendo fazer com seriedade o trabalho de Deus. Mas note, quando não há seriedade no disse mais o Senhor, o pecado vai florescer. O pecado vai florescer. Não levar a sério a palavra de Deus faz com que fatalmente qualquer um de nós fiquemos como devedores à justiça de Deus. E nós estamos aqui, irmãos, num ponto, e olhando para todos aqui, talvez tirando as crianças, em que nós não podemos olhar para nós como inocentes, neófitos. Nós somos cascudos na igreja já. Já temos uma longa caminhada. Lembrando que a quem é muito dado, mais será cobrado. Eu tendo a pensar que o pecado do salvo ofende mais a Deus do que o pecado do ímpio. Porque o ímpio não tem outra opção senão pecar. Nós temos opção. Nós deliberadamente somos estes que devem se vestir com a oferta da culpa. Falar, eu sou culpado, porque eu sei que o que eu estou fazendo é errado. Quais são os casos da instrução divina que estão nesse texto? Deus, ele revela a Moisés, e Moisés, ele delineia, né, ele traz para o pormenor ao povo 2 casos específicos. O primeiro era de pecar contra as coisas sagradas. O versículo 15, quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor. Que coisas são essas?
O termo cometer ofensa tem o sentido de agir com infidelidade ou traiçoeiramente, violando uma obrigação, quer seja judicial ou religiosa. Quando alguém diante de Deus age sorrateiramente, capciosamente, infielmente, traiçoeiramente, dizendo: eu sei que isso é errado e vou quebrar mesmo assim. Mais comumente, essa expressão era usada para designar a traição e quebra de uma aliança religiosa com Deus, como o abandono de um compromisso firmado. Vou ler 2 textos aqui que mostram o resultado desse abandono, desse compromisso. O primeiro está em Ezequiel 39. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 39. Verso 23. Vamos ler o 22 e 23. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor seu Deus. E aqui só um parêntese, né? Uma sugestão de estudo interessante dentro do livro de Ezequiel é você ler o livro do profeta e anotar todas as vezes em que Deus declara: e saberão todos que eu sou o Senhor. E aí a próxima página, a parte do seu estudo, é pôr o que Deus diz que vai acontecer, para quem vai acontecer, para que saibam que Ele é o Senhor. Você vai se surpreender com as coisas que ainda vão acontecer, para que Deus faça saber a todos que Ele é o Senhor. Fechado parênteses, o texto diz: saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade. Semana passada nós estudamos o que é iniquidade. Por causa da sua iniquidade foram levados para o exílio. Sofreram dano por terem cometido ofensa contra as coisas sagradas. Eles quebraram a aliança. Eles agiram traiçoeiramente. Foram levados para o exílio porque agiram perfidamente contra mim. E eu escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos eles caíram à espada, segundo a sua imundícia e as suas transgressões. Assim me houve com eles e escondi deles o meu rosto. Não sou mais favorável a eles. Não posso contemplá-los sem ver o pecado deles. Primeiro. Daniel capítulo 9. Versículo 7. Próximo livro. Daniel 9, 7. Daniel está orando. Ele acaba de ler o livro do profeta Jeremias no exílio. O profeta estava estudando. E ele entende: opa, acabou o tempo do juízo. Vamos saber o que Deus vai fazer agora. E dentro desta oração, ele diz o seguinte: a ti, ó Senhor, 9:7, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, a nós, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, e todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Mas há também, irmãos, voltando lá para para Levítico, vamos lá para Levítico. Já deixa o marcador de página aí, atrás, que Levítico a gente sempre vai ter que ir um pouco fora dele. Deus fala destas coisas sagradas, mas há também aqueles que não são feitos por ignorância, mas intencionalmente omitindo a verdade, que vem a resultar num dano ao próximo. Olha o versículo 2 do capítulo 6. Quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo
o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubo, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que tendo achado perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas que o homem costuma pecar. Há das coisas sagradas, há daquilo que Deus explicitamente diz, olha, você deve fazer isso para comigo, mas há também das coisas em que nós sabemos que devemos fazer para com o próximo, e também deixamos de fazer. Agindo falsamente, em ambos os casos, o mal que atinge o próximo é uma ofensa direta a Deus. Não tem o texto de Mateus que diz, se teu irmão pecar contra ti? E aí, quem é o sujeito oculto dessa frase? Não estou falando do português, estou falando da teologia mesmo. É Deus. Não sou eu que meço o pecado que é feito contra mim. Não é você que mede, é Deus. Eu só posso saber que algo que chegou até mim é pecado se eu conheço a Deus de fato e sei que aquilo é algo que ofende a Deus. Se teu irmão pecar contra ti, Deus já é ofendido no meio disso. Em ambos os casos, uma restituição é necessária, um reparo é solicitado. Espiritualmente, o ofensor precisa expiar a sua culpa por meio de uma oferta. Tanto no final do capítulo 5, como no início do capítulo 6, um animal é trazido sem defeito e ele é oferecido como oferta pela culpa. Ou seja, você reconhece que é culpado, fez porque quis. Mas também, materialmente falando, o ofensor ele tem duas coisas. Ele paga uma fiança, como também ele ressarce se ele causou dano a terceiros. Por isso que naquele tempo, pelo menos naquela sociedade, a ideia do crime não compensa. Porque o ressarcimento era restituído. Já pensou se você tivesse que pagar R$1.000 toda vez que você gritasse de forma irada contra alguém? Nós faríamos até aula de canto para falar até afinadinho. Né? Mas como estas coisas não se tornam numa cobrança real para nós, nós não admitimos, mas nós vivemos com essa mentalidade. O crime compensa. Porque nada nos é cobrado. E se algo dá errado na nossa vida, nós achamos que é o inimigo feroz contra nós. Não é a mão de Deus. Nós achamos que, não é a vontade de Deus agora, mas nunca é a mão de Deus pesando. A culpa necessita ser expiada. E agora, dentro da nova aliança, como é que a gente olha para isso? À luz da obra de Cristo, nós não temos sangue no chão. Eu estou aqui vestido socialmente, não preciso estar com uma estola sacerdotal. Nem preciso ser da tribo de Levi para ministrar a vocês. Significa que a culpa deixou de existir? Significa que nós não precisamos restituir dano causado a algum irmão ou irmã? A honra, algum dano material? Significa que diante de Deus algo não precisa ser feito? O pecado coloca a pessoa numa situação de dívida para com Deus. Romanos 6,23, um texto sabidamente conhecido dos irmãos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, destituídos. Obrigado, irmão. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O nosso pecado não somente faz com que nós erremos o alvo da glória de Deus, mas faz com que nós o ofendamos na sua santidade. O meu pecado, o seu pecado. Jesus ele vai usar esse sentido de dívida quando ele menciona a parábola do credor incompassível em Mateus 18. Abre Mateus 18, 21. Mateus 18,
21 em diante. E eis aqui uma das questões mais, não vou dizer escorregadias, mas virada de mesa, que se você é ofendido, que se você recebe um dano, se você não perdoa, é você que é o ofensor. É você quem causa o dano. É você que se torna o criminoso na situação. E aí o texto diz: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Cancele a dívida, esqueça o que essa pessoa fez. Lógico, ninguém tem amnésia, nem Deus. Se há alguém com uma mente perfeita, é Deus. Então o que significa esse esquecimento? É que o passado não molde o seu presente no trato com a pessoa. O que a pessoa fez, ficou lá. Você não vai trazer para agora e vai usar isso como moeda de tratamento para com a pessoa. Talvez de todas as coisas que devemos lutar, acho que essa é a que mais pesa. O temperamento pode enganar, irmãos. A pessoa que é muito brincalhona, muito dada, muito sociável, isso não é sinônimo de que a pessoa perdoa fácil. Porque perdão envolve amor. Perdão envolve plenitude do Espírito, não uma parte do Espírito. Só pode perdoar quem está tomado pelo Espírito. Só pode olhar para alguém que cometeu o dano e falar: olha, isso não me importa mais. Quando essa pessoa considera a presença de Deus na vida dela. Mas o texto diz: até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aqui é uma alusão a um cidadão lá de Gênesis chamado Lameque, que matou 2, um porque esbarrou, outro porque pisou no pé dele. E que, se alguém fizesse algo, ele seria vingado 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar a conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Né? Seria uma coisa entre 26 e 36 quilos, era a medida desse talento. Moedas aqui não seria, vamos chutar aí, talvez uns 300 reais. Ah, está me devendo uns 300 reais aí. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, os 3 sanaria a dívida desse homem. Imagina a dor e a tristeza desse chefe de família. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e eu tudo te pagarei. Estes somos nós diante de Deus. Toda vez que nós vamos confessar o nosso pecado. Ah não, os 10.000 talentos aqui é muito mais, porque é o outro que deve menos. Mas esse aqui somos nós. Toda vez que estamos diante de Deus: Senhor, me perdoa. Senhor, considera o teu filho em meu lugar. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dias de trabalho. Agora sim a conta está certa. 100 denários, 100 dias de trabalho, quase ali 3 meses e 2 semanas, 3 meses e 1 semana de trabalho. Um denário era o pagamento de um dia. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhes aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?
Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Isto é pecar nas coisas sagradas ao Senhor. Nós ouvimos o que Deus diz. Nós acabamos de ouvir o que Deus espera de nós, e quando nós não perdoamos o nosso próximo, equivale àquilo, pecar nas coisas, ofender nas coisas sagradas ao Senhor. Como podemos então acertar as contas com Deus? A resposta é que nós não podemos. Você não pode, eu não posso. Não há nada que eu possa fazer para chegar a Deus. Estamos quites. Não te devo mais nada. Dá aqui a minha carta de crédito. Não há nada do que me acusar mais. Não há nada que possamos fazer ou possamos trazer que restitua eternamente a ofensa cometida contra um Deus eterno. Somente a provisão de Jesus. E tem um texto onde há uma expressão, vamos dizer assim, que encaixa muito bem com a oferta pela culpa. Isaías 53. Vá ao livro do profeta Isaías, capítulo 53. Então, a essa altura, todos entendem o que é a oferta pela culpa. É quando a pessoa sabe que cometeu erro contra Deus. É quando ela é cônscia, convencida de que agiu dolosamente contra Deus. E aqui em Isaías 53, o versículo 10, quando fala do sacrifício de Jesus, é dito o seguinte: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo quê? Oferta pelo pecado. Que é tudo isso que nós estamos estudando aqui. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Você não pode oferecer, mas você pode ir através de Jesus Cristo. Esta oferta que essas pessoas traziam repetidamente, dia após dia, toda vez que a consciência lhe acusava, toda vez que o coração lhe pesava por ter cometido algo contra os mandamentos de Deus, em Cristo você oferece de uma vez por todas. Em Cristo você se apresenta diante de Deus com o Cordeiro, conforme João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com a oferta que é oferecida de uma vez por todas. E eu finalizo lendo o livro de Hebreus, capítulo 9, foi lido propositalmente na liturgia. É um texto que não carece de explicação. Ele por si só é a aplicação do nosso sermão. Hebreus capítulo 9, do verso 24 ao verso 28. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. A nossa ofensa não é aqui na terra, a nossa ofensa é contra o céu. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como sumo sacerdote cada ano entra nos santos dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Por quê? Porque os pecados são muitos. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. A pergunta que eu faço para você levar para casa é essa: você já fez uso desse sacrifício? Você já tomou para si esse sacrifício?
Você reconhece que, olha, eu fiz o que não deveria fazer contra as coisas sagradas de Deus, portanto eu preciso desse sacrifício? Se você fez, bendito seja Deus, que te deu Jesus Cristo para isso. Mas caso você ainda não tenha vindo até Deus por meio de Jesus, faça agora. Você não vai conseguir acertar essas contas com Deus. Não importa o que você pense de você mesmo. No final você é culpado. E culpado contra um Deus eterno. Venha a Jesus. Ele é o sacrifício perfeito por você. Vamos orar. Obrigado porque temos um mediador. Jesus Cristo. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele que se oferece como oferta pelo pecado. Pelo meu pecado. Pelos nossos pecados. Que nos faz aprazíveis no amado, que nos purifica e nos lava de toda injustiça, que nos faz aceitáveis diante de Deus. Pai, que a Tua palavra hoje pregada encontre guarita em cada coração, não só atiçando a consciência que errou contra Ti, mas também acalmando o coração, sabendo que há uma provisão, que há uma esperança para o pecador. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até semana que vem, se assim o Senhor permitir.